Bolívia, onde o conhecimento autóctone não foi arrasado pelo eurocêntrico, nossa ancestral dependência cultural, o baixo preço da força de trabalho, o elevado grau de oligopólio, tornam ainda mais intensa e estrutural a aversão natural da empresa realizar pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, a comunidade de pesquisa aqui forma recursos humanos para operar tecnologia importada, já que a empresa importa tecnologia. Estou generalizando, é claro que eu estou, né? 30 minutos, 20 que vai ser 30. Bom, e o que faz a comunidade de pesquisa, coitada? Recebe uma maneira de fazer ciência, todos esses mitos da neutralidade, do determinismo que nós temos falado, e se legitima via imitação com quem? Com a sua sociedade aqui, caricaturizada pela empresa? Não. Se legitima via imitação com seus pares no exterior. E aí vem o que vocês falam nos corredores, nós falamos nos corredores. Cientificismo, produtivismo, porque a CAPES, porque o CNPq, a FINEP. Somos nós, né? Tá? Quem me disser que algum dia sentou no CNPq alguém que não fosse da comunidade de pesquisa, está mentindo. Tá? Então vamos parar de discutir no corredor, na mesa de bar, vamos discutir aqui, na congregação, etc. E vamos entender a raiz disso. Por que essa loucura em que nós estamos metidos? E o Brasil talvez seja o país onde isso é mais. O decision maker da política de ciência e tecnologia, baseada na ideia de que é possível uma relação universidade-empresa, coisa que nós procuramos mostrar com o exemplo norte-americano que não existe, não é importante para a empresa, quis tirar da cartola, continua querendo tirar da cartola a P&D empresarial. O país, o nosso país, é um dos poucos, se não o único país no mundo que dá dinheiro a fundo perdido, até mesmo para a empresa multinacional fazer pesquisa. Por quê? Porque esse é um sonho, a mágica. Já era muito percebido, mas passou a ser comprovado empiricamente pela Pintec que em nossas empresas a inovação não tem por base a pesquisa e desenvolvimento, como ocorre nos países avançados. Aqui ela se dá via aquisição de tecnologia já desenvolvida, em especial a incorporada em máquinas e equipamentos. A tendência mais recente evidencia que, mesmo que se mantenha o esforço iniciado há décadas, desde que existe política de ciência e tecnologia no Brasil, década de 60, pode-se dizer, está se tentando fazer isso. E não é só no Brasil, né? Na América Latina inteira. Por várias razões que também seria interessante entender. Seu comportamento racional e estrutural não irá se alterar. Essa mágica da política de ciência e tecnologia, ela não tem ocorrido. Dados da Pintec, das 28 mil empresas que inovam, 80% preferem inovar incorporando máquinas. Embora tenha uma propensão a comprar máquinas semelhantes àquela dos países da OECD, a de realizar pesquisa e desenvolvimento é 5 vezes menor. Menos de 200 empresas brasileiras são inovadoras em nível mundial. Dessas 28 mil, que são as que inovam. No ano que vem, formaremos 30 mil mestres doutores nas áreas de ciências duras, nas engenharias e outras ciências duras. Se o número dos que fazem pesquisa e desenvolvimento das empresas locais, brasileiras de capital nacional, brasileiras de capital estrangeiro, que se chamam brasileiras também, né? Estatais, etc. Se isso aumentar 10%, elas empregarão menos de 2% dos que se formarão, contra os 70% norte-americanos. Só que nós aqui estamos formando gente como eles fazem lá, para a empresa capitalista. Só que lá ela absorve 70%, aqui 2%. Para ter uma ideia da onde nos leva essa concepção, e não é devido à falta de ambiente inovativo, ao atraso, ignorância ou irracionalidade dos empresários, os melhores do mundo, haja vista os resultados que alcançam. Traz-se uma resposta racional aos sinais de mercado de um país periférico. Entendi a moral da história: Deus dá nós a quem não tem dentes. As empresas não aproveitam o potencial de P&D existente no país.
Bom, eu acho que eu cumpri o tempo recorde do meu desiderato aí, abordei esses 4 pontos, e só me resta agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para o que vocês precisam. Obrigado. Vamos passar então imediatamente para a exposição seguinte. Muito bem, quero agradecer a professora Alice, em nome dela, agradecer a Fox por essa oportunidade. Para mim está sendo uma experiência especial. Eu sou, como disse a Alice, de uma área da ciência que é o estudo de física, sou professor de estudo de física de São Carlos, sou engenheiro também, viu? Renato, desculpa. Ninguém é perfeito. Mas já no início da minha graduação da engenharia comecei a fazer física também, e desde o meu doutorado trabalho numa área de interface da física com a biologia, que é o estudo de estrutura de moléculas biológicas e o uso disso para planejamento de fármacos. E depois dessa instigante contribuição do Renato, eu estava pensando, a área em que eu tenho procurado ajudar e atuar, que é a área de inovação farmacêutica, é uma área estritamente dependente de inovação, né? Você achar um fármaco implica em um trabalho grande de descoberta de moléculas, mas depois um trabalho muito grande, muito maior, muito mais custoso, de demonstração que essas moléculas são seguras em primeiro momento e eficazes depois. Isso se faz inexoravelmente através de ensaios clínicos, pode maximizar a tela já. E isso é muito custoso, isso faz com que esse é um setor em que há uma atuação muito grande da academia e um setor em que há uma atuação muito grande da empresa. Hoje, uma única empresa, você citou empresas que investem mais do que países, uma única empresa farmacêutica, chama-se Pfizer, a maior indústria farmacêutica do mundo, ela fatura 50 bilhões de dólares por ano e ela investe em pesquisa e desenvolvimento algo como 7,5 bilhões de dólares por ano, para quase 15%, mais de 15% do seu faturamento. 7,5 bilhões de dólares da ordem de 12 bilhões de reais. E o orçamento global do MCT para 2010 é de 7,5 bilhões de reais. Então, uma única empresa aí está investindo 60% a mais do que o próprio Ministério Brasileiro inteiro, né? Mas isso eu vou procurar, na verdade, centrar um pouco essa minha apresentação, procurando contextualizar como é hoje o cenário das ciências sociais, desde a ótica do CNPq, que é onde eu tenho atuado, né? Eu sou diretor de Engenharia, Ciências Exatas e Humanas e Sociais, talvez por isso esteja aqui hoje, né? Próximo slide, só me coloco mais um. Você pode passar? Isso vai ser o sumário do que eu vou querer apresentar aqui hoje, o perfil da área de Ciências Sociais do CNPq, como são as estratégias e instrumentos de fomento para as ciências humanas e sociais no âmbito do CNPq e editais de oportunidades, e discutir um pouquinho sobre desafios do próximo. É aqui que eu estou, então, no CNPq, tenho 3 diretorias, uma delas é a que contém a área de engenharias, a área de ciências exatas e a área de ciências humanas e sociais. Próximo, essas são, acho que mais um, as pessoas dentro da diretoria de engenharia, ciências humanas, ciências exatas, humanas e sociais. Temos a coordenação do programa de pesquisas em ciências humanas e sociais e a coordenação do programa de pesquisa em ciências humanas e sociais aplicadas. Está aqui, e educação. Então, a Cida e a Sandra são as pessoas com quem eventualmente vocês acabam tendo algum contato aí ao longo da sua vida também. Próximo. Eu achei interessante, mais um, dar esse cenário. O CNPq tem bancos de dados que são extremamente úteis e importantes. O diretório de grupos de pesquisa, que se faz uma atualização bianual, aliás, está em curso uma atualização do diretório, todos os pró-reitores, etc., coordenadores e líderes de grupos de pesquisa foram convocados a atualizar seus dados.
Esses dados são interessantes, né? Nós temos aqui no Brasil, isso é o censo ainda de 2008, o censo de 2010 está começando agora, a gente não tem os dados. Mas tínhamos ali, ao final de 2008, cerca de 23 mil grupos de pesquisa registrados no diretório, correspondentes a 422 instituições, onde se realiza pesquisa e inovação. Nesses 22 mil grupos de pesquisa, temos 104 mil pesquisadores cadastrados, e desses, 66 mil são doutores. Isso é o crescimento do número de doutores em relação ao total de pesquisadores em variação percentual. Hoje, 64% dos membros dos grupos de pesquisa ali listados são pesquisadores doutores. Próximo. Essa é uma distribuição geográfica dos grupos de pesquisa no país. Há uma predominância ainda grande da região sudeste, região sul tem crescido bastante, nordeste, norte e centro-oeste, norte 5%, centro-oeste um pouco mais 6%. Próximo. Como isso tem crescido, e a gente observa que em anos mais recentes o crescimento da região sudeste, que foi muito marcante ao longo da década de 90, início da década presente, né, início do novo milênio, tem reduzido um pouco essa taxa de crescimento. Isso tem se compensado com um crescimento expressivo em outras áreas. Nordeste hoje é a área em que mais cresce o número de grupos de pesquisa e de doutores no país. Próximo. Aqui é uma distribuição dos grupos de pesquisa pelas áreas, grandes áreas do conhecimento, e a gente observa que nas ciências humanas nós temos 4.219 grupos, nas ciências sociais aplicadas 2.754 grupos registrados, e na área de linguística, letras e artes, que frequentemente são, digamos, coletadas juntos com as ciências sociais aplicadas e as ciências humanas, tem mais 1.448. Se a gente fizer isso, então, em grandes áreas de ciência da natureza, humanidades e ciências da vida, nós observamos que humanidades tem hoje cerca de 37% dos grupos de pesquisa, ciências da vida 39% e ciências da natureza 24% dos grupos de pesquisa no Brasil. Próximo. Isso é só uma representação então gráfica, mostrando que ciências humanas, em números absolutos, tem hoje o maior percentual de grupos de pesquisa registrados no diretório. Próximo. Como esses grupos cresceram, né, segundo as 3 grandes áreas. Esse é um gráfico que eu acho interessante. Em verde estão as humanidades em geral, né, ciências humanas e sociais, e a gente observa que se no começo da década de 90 as ciências da vida eram predominantes em termos dos grupos de pesquisa que se registravam no CNPq, o crescimento das humanidades, que está em verde, tem sido numa taxa muito superior ao das ciências da natureza, comparável em um dado momento às ciências da vida, mas que tornam hoje, como eu dizia, as humanidades hoje, em número de grupos de pesquisa no país, o grupo dominante. Maior. O próximo. Isso aqui é só para ver o perfil típico do tamanho de pesquisadores registrados em grupos no diretório. Quer dizer, um histograma dizendo que eu tenho 1000 grupos de uma só pessoa. Difícil definir um grupo de uma só pessoa, mas a média aqui é de 4 pessoas, alguns grupos com números expressivos maiores do que 15 pessoas. Próximo. Ano de formação de pesquisa. Isso é uma característica do país. O país tem crescido em número de pesquisadores e, evidentemente, esses pesquisadores estão se organizando, se registrando em grupos de pesquisa. Um número expressivo dos 23 mil grupos foram formados nos 3 anos anteriores ao levantamento que foi feito em 2008. Próximo. Já na Lattes, mais um, só para lembrar, a Lattes é um paradigma hoje que está se tornando no mundo inteiro. Isso aqui é um reporte na Nature em março de 2010 que
fala um pouquinho sobre política científica e tentando dizer que hoje a gente faz talvez pouca ciência da política científica, defendendo um pouco que a gente faça mais ciência e que se invista, inclusive, em fazer mais ciência. E ele menciona que the Brazilian experience with the Lattes database is a powerful example of good practice. This provides high-quality data on about 1.6 million researchers and about 4,000 institutions. Quer dizer, isso é um reconhecimento de que temos hoje na plataforma Lattes uma base muito importante, útil, curada em grande parte, ou seja, com dados confiáveis para fazer política científica. Próximo. Esse é o número de updates diários, ou seja, quantas vezes currículos são alterados por dia para mostrar a vitalidade dessa instituição. São 10 mil updates diários. Próximo. 93 mil acessos diários em geral à plataforma Lattes. Próximo. É uma plataforma, a gente está acostumado só a consultar os nossos currículos ou a fazer updates, mas é uma plataforma que tem uma porção de outras ferramentas para as instituições e para estatísticas, dados e estatísticas. O próximo, você pode, ao entrar em dados e estatísticas, clicar num estado, buscar distribuição por regiões, por estados, por mesorregiões, por áreas do conhecimento. Então, esses dados estão lá hoje muito disponíveis e podem ser utilizados por todos. Próximo. Mais um conjunto de estatísticas, por exemplo, currículos por sexo, faixa etária. Todas as estatísticas você compõe ali e pode extrair esses dados de uma forma muito assim, didática. Próximo. Então, é uma plataforma, é uma base que tem hoje mais de 1.600.000 currículos, pelo menos 1.130.000, com pelo menos uma produção em ciência, tecnologia e artes, com pelo menos um artigo publicado, 310 mil currículos, com pelo menos um pedido de patente registrado, 6.600 currículos, e total de currículos com mestrado e doutorado, 356 mil, mostrando que o país hoje começa a ter uma base científica expressiva espalhada por país. Próximo. O total de currículos por 100 mil habitantes, por cada uma das regiões, mostra que, embora o Sudeste tenha a predominância do total de currículos com mestrado e doutorado, se nós olhamos o número de mestres e doutores por 100 mil habitantes, essa distribuição é um pouco mais igualitária, inclusive a região Sul tem uma presença muito mais expressiva. Próximo. Pesquisadores com mestrado e doutorado com pelo menos um artigo publicado em periódico indexado internacional por área do conhecimento. Isso também demonstra uma certa mudança da nossa comunidade. Próximo. Mais um. Esse é o diretório de instituições. No Lattes nós temos 8.000 instituições registradas. Próximo.
um. Eu começo a entrar agora um pouco sobre o perfil agora dos pesquisadores do CNPq. O CNPq tem hoje 14 mil bolsistas de produtividade em pesquisa. Nesse número, ainda em final de 2009, começo de 2010, nós tínhamos 13.156, nesse recorte que fiz esse slide, distribuído pelas áreas como se segue. Então, em humanas e sociais, 2.836 bolsas, representa 22% do total, exatas da terra, 21%, agrárias e biotecnologia, 16%, meio ambiente, 6%, biológicas e da saúde, 20%, e engenharias, 15%. Essa é a distribuição das bolsas de produtividade. Próximo, mais um. Entre os 13.156 bolsistas de produtividade, uma fração expressiva, 7.785, 60% quase, são bolsistas de nível 2. A razão dessa distorção, em grande parte, é porque o grande crescimento de 4.000 bolsas no sistema aconteceu nos últimos 3 anos, últimos 3 julgamentos de bolsas PQ, foram aportados 2.000 e mais 2.000, esse ano serão aportadas mais 1.000 bolsas ao sistema, e o ingresso em geral acontece no nível 2. Então, e a progressão só acontece eventualmente depois de uma avaliação de um ciclo completo. Nós temos também as bolsas de produtividade para desenvolvimento regional e as bolsas sênior, que compõem uma fração ainda pequena desse programa. Próximo. Aqui a distribuição dentro das 2.836 bolsas da área de ciências humanas e sociais, pelas diferentes áreas aqui representadas. Educação é a que tem mais, 328, psicologia, história, letras, linguística, sociologia tem 177 bolsas, vamos lá procurar algumas outras, antropologia tem 124, ciência política, eu passei por ela aqui, 105, né? Então temos aqui agora um perfil das diferentes áreas. Economia doméstica tem 2 aqui na ponta. Próximo, mais um. Isso é interessante, eu fiz essa busca no banco de dados. Se eu olho por gênero, entre os 13.156 bolsistas, há uma predominância masculina de quase 65%. Mas se eu, próximo, mudo o meu universo para as bolsas na área de ciências humanas e sociais, eu já tenho das 2.000, um corte, nas 2.836 pesquisadores de ciências humanas e sociais, ele é totalmente equilibrado. Próximo. Nós temos aqui uma outra categoria de bolsa que foi criada no CNPq há coisa de 3 anos atrás, são as bolsas de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora. São bolsas voltadas justamente para os atores dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que estão voltados para a inovação tecnológica e tem uma produção muito ativa, mas que é muito característica da sua área e ficava difícil de comparar muitas vezes no âmbito dos comitês de assessoramento, na hora de comparar a produção científica estrito sensu mais clássica e produção de inovação, tipicamente em áreas da engenharia e outras áreas da administração, etc., e que passam a ter, então, critérios muito específicos, de tal forma a não discriminar as pessoas que estão envolvidas fortemente em inovação tecnológica e extensão inovadora. Então, essas são, hoje é um número ainda pequeno de bolsas, são 388 bolsas, mas distribuídas por estas áreas. Engenharias agora passa a ter uma predominância grande, por razões claras, mas temos também aí 31 bolsistas na área de ciências humanas e sociais. O próximo, mais um, esse daí. Essas são os 31 bolsistas DT em administração, a parte expressiva, arquitetura, urbanismo, artes, comunicação, divulgação científica, economia, educação, geografia humana e tecnologia. Próximo. Isso. Muito bem. Esse é o calendário de divulgação, divulgado no primeiro semestre na página do CNPq para as bolsas da próxima rodada de bolsistas. Nós tivemos um total de 9.376 propostas, começaram a ser julgadas essa semana. Ontem se reuniram os comitês de ciências da vida, biológicas, agrárias e da saúde.
E dessas 9.376 propostas no total, 2.518 vieram da área de ciências humanas e sociais, representando aí 25,8% da demanda. Se a gente lembra daquelas 2.836 bolsas em 13.100 e poucas do total, isso dá uns 22% mais ou menos. Quer dizer, hoje, 22% das bolsas de produtividade são na área de ciências humanas e sociais, 25%, quase 26% foi a demanda nesta rodada. Eu não tenho ainda os números, porque evidentemente o julgamento começa agora e termina só no final de novembro. Próximo. Esse edital também foi recentemente julgado, o edital universal. Foi um edital que teve 120 milhões de recursos em 3 faixas, A, B e C. Eu acho que eu pulei um, mas depois eu vou ver, se for preciso eu volto. Esse aqui é o edital universal global do CNPq, para o qual também concorrem as áreas de humanas e sociais, apesar da gente ter um edital específico universal para ciências humanas e sociais, que acho que eu pulei no slide na hora que foi passando. Depois a gente volta. Vamos olhar esse daqui já. Nesse edital universal, que foi submissão até 5 de agosto, nós tivemos 13.500 propostas, 1.878 da área de humanas e sociais, com um percentual de demanda de 14% só nesse edital. A razão disso acho que é muito clara, porque 2 meses antes nós